Mateus capítulo 24, sobre a vigilância espiritual. Eu queria começar lendo Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante. Diz assim: Jesus, numa conversa com os discípulos, eles falaram assim para Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Vamos repetir essa frase? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Jesus aqui ele vai começar a falar sobre uma série de parábolas escatológicas, ou seja, os discípulos estavam querendo saber sobre a vinda dele, quando seria e quais os sinais da vinda de Cristo. E então ele disse, escuta aqui, vocês estão atrás de sinais, vocês precisam ter muito cuidado com isso, porque muitos virão em meu nome para enganar vocês. Vão surgir muitos falsos profetas, vocês têm que ficar atentos nisso. Vai preceder a minha vinda um tempo de guerra, um tempo de luta, um tempo de frieza espiritual terrível. Quando a gente vê que o amor hoje está acabando, é por causa disso aqui, irmãos. Jesus falou, por se multiplicar a maldade, a iniquidade no mundo, as pessoas estão deixando o amor esfriar. Isso é um sinal da vinda de Jesus. E eu acho que esse tempo atual, o tempo que nós estamos vivendo, já é o tempo que precede a vinda de Jesus. Então, Jesus disse que é para a gente ter cuidado. Muitos vão escandalizar, até dentro da igreja. Cutuca quem está do seu lado aí, pergunta para essa pessoa, você está preparado para escândalos? Virão muitos, Jesus disse. Só vai perseverar quem conhecer toda a verdade. Muitas pessoas acham que antes de Jesus vir, vai haver um avivamento na igreja. Não, não vai vir avivamento para a igreja. Pelo contrário. Jesus está ensinando para nós que os tempos serão muito difíceis e que vai ser um tempo de frieza espiritual, um tempo de desamor, um tempo de guerra, um tempo que só vai chegar de pé até a vinda de Jesus aqueles que perseverarem, olhando e focando para a palavra de Deus. Não podemos olhar sinais, não podemos olhar aqueles que estão falando que estão vindo em nome de Jesus, e muitos falsos profetas dentro da igreja, queridos. Não se engane. Aí Paulo, escrevendo para Timóteo, ele completou aquilo que Jesus estava dizendo para os discípulos, preparando para a vinda dele. Paulo disse assim a Timóteo, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos, o que, irmãos? Trabalhosos. Não fique esperando que as coisas vão melhorar, porque não vão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Homens amantes de si mesmos, quem são? São aqueles que são egoístas.
E Paulo também está falando isso para Timóteo, não é para quem está lá no mundo, não. Está falando para a própria igreja, para quem está no nosso meio. É gente egoísta, gente avarenta, gente presunçosa. Então, por isso que vão vir escândalos. Nós vamos ter que aprender a conviver com todo tipo de pessoa. Porque a Bíblia diz que é só no último dia que o anjo virá e vai separar o joio do trigo. Dentro da igreja existe joio e... O joio, o que é? É a erva daninha, que vai ser queimada. Agora, o trigo é aquele que vai dar fruto. Versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis. É gente que ouve a palavra, ouve, mas não quer mudar de vida, não quer se reconciliar com Deus e nem com as pessoas. Eles são caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. E tendo a aparência, gente, presta atenção nesse versículo 5. Qual é a aparência desse tipo de gente? Piedoso. É gente, é difícil falar isso, não é não? Mas é gente crente. A aparência deles é de muita religiosidade, mas negando a eficácia da religião. Destes, afasta-te. Diga comigo, afasta-te destes. Procura andar com gente que você vê que anda na palavra, que tem temor a Deus e que tem testemunho de vida, queridos. É isso que Paulo está falando. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres desocupadas, que não conhecem a palavra e estão carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, desejos da carne. Você acha que isso não está acontecendo demais no mundo? Você acha que perseguição não está acontecendo, como Jesus disse no capítulo 24? Basta você olhar para a Índia, ora o Oriente, China, Coreia do Norte, olha para aquele lado ali do mundo muçulmano, olha o que estão fazendo com os cristãos. Graças a Deus aqui no nosso meio, o Brasil é um país livre, nós podemos adorar a Deus com liberdade, é por isso que a igreja está cheia desse jeito, lotada, é porque o povo dá valor na liberdade que tem. Você não acha, não? Vou repetir. É por isso que a igreja está lotada, embaixo e em cima. Porque as pessoas hoje estão dando valor na liberdade que tem de adorar a Deus. E esse tempo está acabando. E as pessoas não estão entendendo isso. Quando fala em perseguição, eles acham, isso aqui está longe, não chegou perseguição aqui para nós ainda. Abre os olhos, olha para as notícias do mundo que está acontecendo. É justamente o contrário. Então, nesse contexto, Jesus ele descreveu aqui algumas parábolas. Nós vamos chegar nessa da lição. Mas olha aqui, Jesus contou várias parábolas para os discípulos para esclarecer o que significa estar pronto para o seu retorno e como devemos viver até que ele venha. Quem aqui quer saber como deve viver até que Jesus venha? Vai ser tempo difícil, irmão. Diga para quem está do seu lado aí, se prepara. Vigia e ora. O negócio não vai ser fácil. Sabe por que eu gosto dessas lições que o pastor Carlos passa para mim? Que são difíceis de dar. É coisa difícil de falar. Mas Deus me chamou, foi para isso. Na parábola das 10 virgens, olha aí. Jesus nos ensina o quê? Que cada um de nós é responsável por sua condição espiritual. Jesus, ele conta que o noivo voltou, a noiva estava preparada para a entrada, mas as damas de honra, a metade tinha óleo na vasilha, a metade não tinha. Ou seja, eu sou responsável por me preparar para a vinda de Jesus. Não é o pastor da igreja que é responsável. Diga para quem está do seu lado, você é responsável, é pessoal, da maneira como Jesus vai te encontrar.
Por isso que a gente aqui nessa manhã vai desfazer essa história que muitos dizem por aí, que antes de Jesus voltar vai haver um avivamento, um grande avivamento na igreja. Não vai, irmãos, pelo contrário. A outra parábola, você quer ficar pronto para quando Jesus voltar? Primeiro, se atente à sua vida espiritual e se encha da palavra e da unção de Deus. Segundo, na dos talentos, mostra a necessidade de usarmos bem aquilo que Deus nos deu. Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado casa, você tem carro, você tem tempo, você tem tudo. Use bem o que Deus te deu para a glória de Deus, queridos. Não seja como essas pessoas aqui dos últimos dias, gente avarenta e egoísta, que só pensa em si mesmo. A outra parábola é a das ovelhas e dos bodes, que vai enfatizar a importância de atendermos aos necessitados, visitando hospitais, os doentes, ajudando os órfãos, visitando presídios, alimentando e vestindo aos necessitados. Irmãos, essa é a posição que Jesus está nos orientando para vivermos os últimos dias, até que Ele venha. Aí nós vamos entrar agora na nossa lição. Quantos estão entendendo até aqui o momento que Jesus escreveu, falou essa parábola? Então vamos ler agora, Mateus 24, 45. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não são fáceis essas parábolas, queridos. A vinda de Jesus está precedida por um separar de gente que realmente anda com Jesus, vive a palavra, com aqueles que não querem compromisso com Deus. Olha o que eu escrevi aí embaixo. Jesus nos manda passar o tempo de espera cuidando do seu povo e fazendo a sua obra nesse mundo, dentro e fora da igreja. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos para a volta de Jesus. Jesus pode voltar amanhã? Sim ou não? O que está faltando para Jesus voltar? Quem sabe? O que está faltando para Jesus voltar? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. São raríssimos os lugares onde o evangelho não chegou ainda. Raríssimos, por causa da internet. Eu já contei para os irmãos aqui que às vezes que nós fomos na África, que a gente ia naqueles lugares mais longínquos, no meio do mato, onde carro não chega. Os africanos têm celular e têm internet, queridos. A pregação está chegando lá, para todo lado. A China, um país comunista, Índia, esses países muçulmanos, onde não pode ser pregado o evangelho, eles estão pregando em cavernas, existe missionário, Bíblias sendo enviadas. Não se preocupe. Tem gente que fala assim, mas tem que primeiro construir o templo lá de Israel. Não vai ser construído agora, já está tudo preparado. Ele vai ser construído na grande tribulação por o anticristo. Então, não se preocupa com o que falta acontecer, não, que praticamente não falta acontecer mais nada. Jesus está às portas. E os sinais que Ele está dando, está justamente aqui. Então, vamos ver aqui o seguinte. Ele começa falando sobre a interpretação, a nossa lição, a interpretação da parábola. Primeiro, o servo bom e fiel. Vamos ver o que a Bíblia nos instrui sobre o servo bom e fiel. Eu faço uma pergunta para você. O servo que está preparado, ele pode ser só bom? Não. Ele pode ser só fiel?
Também não. Ele tem que ser bom e fiel. Não basta ser um e não ser o outro. Diga comigo, o servo que está preparado para a vinda de Jesus, ele tem que ser bom e fiel. São coisas diferentes. Quem é o servo bom? É aquele que tem habilidade no que faz. Ele prega maravilhosamente bem. Pensa num cara bom para pregar. Ele utiliza os seus recursos e talentos para fazer tudo muito bem feito. Tudo que ele faz é um trabalho excelente. Esse é o servo bom. O problema é que, infelizmente, muitos servos bons são infiéis no chamado. Por quê? A infidelidade acontece quando a gente deixa de servir a Deus, apesar de sermos bons naquilo que fazemos, pela paixão que nós temos por almas. E aí esse servo bom aqui é aquele que gosta de ser reconhecido e receber elogio. Ah, se ninguém está me dando valor na igreja, ah, se eu não estou sendo reconhecido, ah, se eu não ganhar bem, não vou mexer com isso mais não. Ele sabe fazer a coisa. Mas se não tiver elogio, se ele não for bem aceito, ele não faz o trabalho direito. E outra coisa, ele não fala o que as pessoas precisam ouvir, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Esse é o servo bom, ele quer agradar. Entendeu, queridos? Agora, o que é o servo fiel? É aquele que ele tem caráter e obedece a cada ordem que Deus dá para ele. Eu pergunto para você aqui, falar sobre as parábolas escatológicas, é fácil, querido? Aqui vai mostrar para nós o final da vida daquele que está na igreja, está fazendo campanha, está orando, está buscando, mas ele não quer andar com Deus, ele não quer obedecer a palavra. E nós vamos entender isso aqui. Porém, ele tem dificuldades de obedecer a Deus. Não, deixa eu com a minha vidinha, eu conheço a Bíblia, eu sei pregar, eu sei ensinar, eu sei fazer isso, eu sou bom naquilo. Não, mas ninguém me valoriza. O servo fiel, ele tem dificuldade de fazer na hora, ele não está desenvolvendo as suas habilidades de servo e ele não sabe utilizar os recursos que ele tem. Quais são os recursos? Ele precisa estudar, ele precisa se capacitar. Todo servo que está dentro da igreja, ele tem que crescer espiritualmente. Por isso, a importância da escola dominical. É aqui que a gente cresce espiritualmente. É aqui que você vai ouvir verdades. Qual a finalidade do culto de domingo à noite? Evangelismo. Falar sobre Jesus, para que as pessoas venham e se convertam. Onde é que eu vou crescer? Na escola dominical. O servo fiel é aquele que tem caráter e obedece a Deus, mas ele não quer crescer. O que vai ser então o servo bom e fiel? É aquele que tem habilidade, ele tem caráter, ele fala a verdade, aquilo que os ouvintes precisam ouvir, não o que as pessoas querem ouvir. Difícil, né? Ele é diligente e eficiente. Tudo que põe na mão dele para fazer, o negócio rompe. E é rápido. Cada dia ele descobre mais talentos. Você já viu alguém dentro da igreja? Ele prega, ele ensina, ele tira oferta, se precisar ele está com as crianças, se precisar ele vai dar uma palavra para os jovens, para o adolescente. Onde vai desenvolvendo os talentos que Deus deu para ele. Ele não tem limites para o servo bom e fiel. Ele sabe que a igreja é o lugar onde ele tem que desenvolver as habilidades, a capacidade, a competência que Deus deu para ele. Mas ele vai gastar tempo em oração e meditação da palavra. Ele é um estudioso. Todo o seu potencial é usado para um bom trabalho do Senhor. Sem esperar, olha aqui, abre os seus ouvidos. Sem esperar nada em troca. Ele é um dispenseiro. Ele não está esperando elogio. Ele não está esperando pagamento, ele não está esperando nada. Ele está somente sendo um dispenseiro na casa de Deus. Não é maravilhoso? Aí você volta lá na parábola, que diz assim, versículo 49.
Não, vamos ainda no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor... É o 49 mesmo. E começar a espancar o servo mau, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados. Quem é esse servo mau? É aquele que não acredita que Jesus vai voltar nos dias dele. Pergunta para quem está do seu lado aí, você acredita que Jesus pode voltar a qualquer hora? O servo mau não acredita. Ele não acredita nisso. E aí o que ele faz? Ele é um cristão, ele é nascido de novo, mas ele tem sido negligente no chamado dele, na obra que Deus pôs na mão dele para fazer. E aí o que acontece? Ele passa a ser um espancador. O que é um espancador? Alguém que tem autoridade, que Deus deu para ele, mas ele quer dominar as pessoas. Ele quer mandar, se não for do meu jeito, não serve. E outra coisa, ele passa a ser um mundano, porque quem bebe e come com as pessoas do mundo, ele é um ébrio, ele é um bêbado. Eu pergunto para você, um bêbado, ele cuida dele? Ele sabe cuidar dele? Como é que ele vai cuidar dos outros? O servo mau, ele come e bebe com os bêbados. Ele não sabe cuidar nem dele, como é que ele vai cuidar dos outros? É triste. E aí no versículo 45, a gente tem que entender um negócio aqui. Quem é, pois, o servo fiel a quem o Senhor constituiu sobre a sua, o quê? Casa. O que é casa? Um pai de família viajou, deixou tudo nas mãos de alguns servos. Deixou a casa dele. Ele deixou os filhos dele na mão de servos. A casa aqui mencionada nessa parábola são todos os crentes, é o corpo de Cristo. Presta atenção que Deus está falando individualmente. Isso aqui é pessoal. Essa parábola aqui não é para quem sobe aqui na frente, não. É para quem... Todos que estão sentados na igreja que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus colocou tudo que Ele tem, a casa dele, pôs na mão dos servos dele. Quem aqui é servo de Deus? Então é com você que a Bíblia está falando. Mas o contexto está avaliando, presta atenção, essa parábola, o contexto dessa parábola está avaliando todos os crentes do corpo de Cristo. Sabe esse tempo que nós estamos vivendo agora? Deus está te avaliando como dispenseiro na casa de Deus. O que você está fazendo com aquilo que Deus te chamou para fazer? Ai, essa parábola, estudar isso aqui para mim foi bom demais, pastor. Mas foi uma maravilha. Eu estou sendo avaliada por Deus. Você está sendo avaliado por Deus nesse momento, que precede a vinda de Cristo. Tempos maus, trabalhosos, onde vai vir muito escândalo. Como é que você vai se portar? Segunda coisa. Primeiro, Jesus está falando da casa. Segunda coisa, Ele deu incumbências para os servos, para todo aquele cristão nascido de novo. As incumbências de Jesus. Isso aqui é importante entender. No versículo 45 e 46. Olha o 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Do jeito que Ele está falando. Não é do jeito que a gente quer. O que é isso? É o cuidado que eu tenho que ter com os meus conservos. Essa parábola está falando do meu trabalho em relação a vocês aqui, queridos. Qual que tem sido o seu trabalho em relação à igreja? Ao corpo de Cristo. Não estou falando catedral da família, estou falando de corpo de Cristo. A incumbência do Senhor não é você realizar um trabalho, é você cuidar um dos outros. Servindo a Deus, eu estou servindo ao meu irmão que está do meu lado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É só você ler aí. Feliz aquele servo que o Senhor, quando vier, achar ele servindo desse jeito aqui, cuidando uns dos outros. Numa igreja de vencedores, que Jesus já nos fez vencedores, cada membro aqui, é um ministro de Deus, cada um, individualmente.
é um ministro de Deus. Portanto, nós recebemos do Senhor uma porção da sua autoridade para a gente cumprir um propósito aqui na terra. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, Deus te trouxe e está te dando uma responsabilidade, meu querido. Se você achava que você estava na igreja para vir ouvir, orar pelos seus problemas e ir embora, isso aqui hoje vai ser desmontado em nome de Jesus. Deus nos chamou, nos salvou, nos libertou e está nos preparando para ir para o céu. Se você quer ir para o céu, hoje Deus está falando com você. Servo bom e fiel, é isso que Ele está procurando. Primeiro, nós temos que cuidar um dos outros. Segundo, dar sustento. Olha para mim aqui. Deus está me chamando e te chamando para dar o sustento. Isso aponta para o ministério de cada crente. Aí eu pergunto para você, o que é um ministério? Ministério vem da palavra grega diaconia. Nada mais é do que prestação de serviço. Cada ministro de Deus é um prestador de serviço. Tem gente que acha que na igreja tem assim, são níveis, cada um mais chique do que o outro, cada um mais importante do que o outro. Irmãos, isso não existe na igreja. Todos nós aqui somos ministros de Deus. O que é ministro? O ministro é aquele trabalhador na obra de Deus. Fala para quem está do seu lado aí, você é um trabalhador na obra de Deus. Eu sou um trabalhador. Pastor Carlos, pastor Roberto, pastor Leandro, todos nós aqui somos apenas trabalhadores na obra de Deus. Isso é ter ministério, não é categoria, não, tá, irmãos? Tem gente que hoje em dia tem gente que acha que eu tenho que ser pastor para os outros me ver, para me dar valor. Que é isso, irmão? Quanto mais alto Deus te chamar para fazer alguma coisa para Ele, mais você vai ser cobrado. Não é brincadeira, não é brincadeira. Dá o sustento, aponta para o ministério de cada crente, não só o pastor da igreja, mas o corpo de Cristo precisa funcionar através de todos os membros, cada um trabalhando aquilo na esfera que Deus te deu uma responsabilidade, usando todo o seu potencial. Se eu e você temos algum potencial, quem é que Deus? Quem é que deu? Se nós temos talentos, quem é que deu? Se você tem vida, quem é que te deu vida? Quem é que te deu casa, comida para vestir, para comer e roupa para vestir todo dia? Quem é que... Então, nós vamos discutir com Ele? Cada membro tem um ministério, cada um possui uma esfera de responsabilidade. Hoje todos vão sair daqui sabendo essa verdade. Amém, queridos? E vão parar de cobrar da liderança. Não, é o pastor que tem que fazer. Não, é o presbítero, é o diácono. Somos todos. O alvo principal, qual é? Qual é o alvo principal da igreja? Eu vou te dizer que tem um mais importante ainda. É gerar filhos iguais a Deus. Nós temos que ganhar almas, todos nós aqui temos a incumbência, é um trabalho nosso, ganhar almas, trazer para o corpo de Cristo, alimentar, porque comida, quando você está falando aqui de dispensa, está falando de comida espiritual. Você pode ajudar dando testemunho, você pode ajudar ensinando, pregando. Agora, o mais importante na igreja é a edificação, é gente crescendo até chegar à imagem e semelhança de Jesus. Sabe por que muitas vezes a gente passa por lutas? Deus está moldando caráter, Deus está moldando temperamento, Deus quer fazer com que a sua vontade se submeta à vontade de Deus. Por que tem gente que não rompe numa área? Porque é insubmisso, porque é teimoso, porque o coração está duro, ele acha que ele sabe mais, ele acha que ele pode mais. Submeta-se a Deus para você ver. Deus está nos chamando para ensinar, testemunhar, compartilhar experiências. O que é isso? É o ministério básico, é básico de cada crente aqui, ó. É dar comida espiritual para o outro, para quem está do lado dele.
Quantos vão sair daqui hoje entendendo essa palavra? Na época certa, você vai ver que o versículo está falando, no tempo certo, sustenta seu tempo. Isso mostra que tem gente que tem época na nossa vida que nós temos que receber comida de criança, depois de adolescente, depois de jovem, depois de gente adulta. Aí vem a feijoada para nós. Você está na infância, você está na adolescência, você está na juventude ou você quer ficar na maturidade? A palavra hoje é para os maduros. Você quer receber? Então vamos para frente aqui. Cadê aqui, irmão? Um chamado à vigilância. O outro ponto aí. Quem entendeu aqui a interpretação dos dois servos? Quem é o servo bom e fiel? Não adianta ser só bom nem ser só fiel. Amém, queridos? Um chamado à vigilância para esse momento. Depois que nós já vimos o contexto, a época que nós estamos vivendo, o que a palavra diz? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o segundo, sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Irmãos, tem gente que fala assim, ó, Deus está ao meu derredor. Não. Quem está ao derredor é o diabo. Todos nós aqui, ó. O diabo, ele passa 24 horas por dia ao nosso derredor, porque ao meu redor aqui acampa o anjo do Senhor, para nos livrar, em todo o tempo. O diabo fica tentando, cercando e procurando uma brecha. Quem é que fica procurando a brecha? O diabo. Você está lutando, é contra forças espirituais. Ele fica procurando uma brecha para entrar na sua vida, para te prender, para te amarrar e te derrotar. O anjo do Senhor, enquanto você está andando na palavra, o anjo do Senhor está aqui acampando ao nosso redor. Amém? Como é que eu vou vencer isso aqui? Tem gente que acha, não, isso aqui é vigiar. Para quê, gente? Eu sou crente convertido. Tem gente que acha que vigiar é só para não pecar. Não é, não. Olha os tempos que nós estamos vivendo hoje, os tempos atuais. Vigiar é para que o mundo não te traga de volta para ele. Para que as coisas do mundo não te dominem. Por que muitas vezes tem gente que não tem tempo de vir para a igreja? Por causa da empresa, porque tem uma festa, porque tem isso, porque tem aquilo. Põe muitas coisas em primeiro lugar, menos a palavra de Deus e a presença de Deus. Nós temos que vigiar para não nos perdermos com as distrações do mundo, querido, que é o mais forte aqui. Aí, você quer ver um cristão cair em tentação? É quando ele acha que ele tem fé bastante. Não, eu estou tranquilo, eu tenho muita fé, eu não vou cair em tentação. Coitado. Onde é que Satanás vai tentar você e onde ele vai me tentar? Na área onde eu sou mais fraca. Você sabe você já detectou aí na sua vida qual é a sua área fraca? Satanás tem derrubado muitos pastores na área sexual e na área de dinheiro. Eu não tenho dificuldade nenhuma dessas duas áreas. Sabe qual que é? Eu conto. Meu ponto fraco? Temperamento. Quem falou verdade aí? Só meu marido que pode falar isso, hein? Gente, vocês não têm noção todo que eu já fui barraqueira. Vocês não têm noção não. Você, pastor, que falou? Foi não? Agora não aparece, tá vendo? Não foi, pastor Vinícius, ele não tem coragem de falar. Ele sabe que é. Queridos, hoje eu sou uma ovelha, mas eu já fui terrível, terrível. Pensa na mulher que gostava de uma briga, de um barraco. Pensa numa mulher barraqueira, briguenta. Então hoje eu sei qual é o meu ponto. A Bíblia diz que quando você bate de frente com o diabo, você pode resistir a ele e ele vai fugir. Mas a sua carne foge dela. Você tem que fugir daquilo que é tentação na sua vida. Quando eu vejo que alguém vem com umas palavras atravessadas para mim, assim, ó irmã, eu vou contar um negócio para você. Eu tenho que recuar,
pensar, fecha a boca, porque a resposta come assim é na hora, e era briguenta. E esse temperamento da gente, ele não muda. Eu vou morrer com ele. A minha luta vai ser a vida inteira para controlar isso aí. Como é que eu vou controlar isso? Vigiando e orando, para que o Espírito Santo, o poder de Deus, me fortaleça. Não é só vigiar, queridos. A maneira de vencer a tentação é conservar-se em alerta. Fica alerta. O diabo está te tentando, isso é todos os dias. Hoje ele vai te tentar, amanhã ele vai te tentar. Ontem ele te tentou. Ciúme. A grande parte de briga de marido e mulher é ciúme. E o pau quebra. E eu vejo cada coisa acontecendo dentro das casas, dos lares que a gente acompanha. Meu Deus do céu. Então, conserva-se alerta orando. Isso significa estar consciente das possibilidades. Tá bom, queridos? A tentação virá nos atingir onde nós somos mais vulneráveis. Aí o que a gente tem que fazer? Casca o pé. Casca o pé e vai orar, vai buscar. Eu fico impressionada como tem cristão que não tira tempo de oração com Deus. Irmãos, o tempo é de oração. O tempo que nós estamos vivendo, ele é terrível, é tempo de vigiar e orar. Por quê? Olha o último versículo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se acha fiel. As pessoas do mundo vão olhar para a minha vida e para a sua vida. Você é o testemunho. O que as pessoas estão vendo em você? Considere você um ministro de Cristo, um trabalhador na obra de Cristo e dispenseiro, você é encarregado de distribuir alimento para as pessoas. Amém, queridos? Vamos para frente. O dia e a hora. Não, vamos voltar aqui. Vivendo com discernimento. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Irmãos, a Bíblia fala que a trombeta vai tocar, só os salvos vão ver Jesus na glória. Ele vai ficar, ele não vai pisar na terra, a Bíblia diz que ele vem nas nuvens, a trombeta toca e nós vamos subir. Ele vem como um ladrão. Olha os versículos. Sabe o versículo aqui que eu gosto muito? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. O que a Bíblia está falando para nós? Que eu não vou ser pega de surpresa. Eu não estou em trevas. Eu estou sendo avisada aqui pela palavra. Você está sendo avisado pela palavra que Jesus está chegando. A trombeta vai tocar. O dia do Senhor virá como um ladrão. Mas os sinais ele já deu para nós. Então o que eu tenho que fazer? Estar preparado, porque Jesus está às portas. E mesmo se Jesus não voltar, quem aqui garante que amanhã você vai dormir hoje, amanhã você vai acordar? Quem te garante? Ninguém. Vivendo com discernimento. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Ninguém percebeu. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Senhor. Você está vendo o desespero nessa foto? Você está vendo o desespero? São pessoas que ouviram. Noé entrou para a arca com sua família, fechou, o dilúvio veio, as pessoas ficaram desesperadas. Por que essa palavra tem que ser pregada na igreja? Porque você está vendo aquelas pessoas desesperadas ali? Deixa eu entrar, eu ouvi, você pregou, você falou, eu não quis dar ouvidos, eu vivi a minha vida comendo, bebendo e fazendo as coisas do mundo, eu não prestei atenção. Noé, deixa eu entrar. Assim vai ser a volta de Jesus. Você sabe o que vai acontecer com quem não entrar? De dentro da igreja, nós vamos chegar lá. Como é que eu tenho que viver nesses dias? Vida? Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Então nós temos que viver vida santa, não ficar como bêbado,
não ficar como gente sem compromisso com a palavra e com a obra de Deus. Eu gostaria que esse final de ano agora, você chegasse para a liderança da igreja, que coordena o trabalho. Pergunta para eles, pergunta para a pastora Tereza, pastora Lúcia, pergunta para o pastor Roberto, pergunta para o pastor Salmo, o que eu posso fazer para servir a Deus, servir os meus irmãos. Irmãos, se ofereça. Se eu contar para vocês as coisas que eu já fiz, porque Deus me chamou para fazer, coisa que mulher casada, com filho pequeno, marido, não deixava, não ia fazer. Viajar sozinha para o exterior. Uma vez Deus me chamou. Eu recebi um convite. Vem dar um seminário aqui nos Estados Unidos para nós. Eu falei, meu Deus do céu, eu não falo uma palavra em inglês. Meu marido, bem, vai ser difícil isso aí. Como é que você vai passar alfândega? Eu falei, Deus está me chamando, eu vou. Larguei marido, larguei casa, larguei filho, larguei tudo. O pastor, antes de eu ir, falou assim para mim, Bernadette, eu vou te dar o meu endereço, porque lá na alfândega eles vão pedir o endereço onde você vai ficar nos Estados Unidos. Então, eu vou te dar o endereço, meu telefone, qualquer coisa, eles me ligam. Passei tudo. Não sei falar uma palavra, gente, em inglês. Sou ignorante, e às vezes é bom a gente ser, para a gente ter experiência com Deus. Quando eu cheguei lá, desci do avião, desembarquei, peguei minhas coisas, tudo em paz. Fiquei esperando o casal de pastor me pegar. Nada desse casal aparecer. Aí eu resolvi ligar meu celular. Liguei meu celular, era a TIM. A TIM falou assim, digite o número do estado, número do país, o código. Código do país, código do estado, código da cidade. Falei, meu Deus do céu, não tem código nenhum aqui não, o que eu vou fazer? Perdida no aeroporto de Miami, quem já foi lá sabe o tamanho e a imensidão que é aquilo. Sem conversar com ninguém. O Espírito Santo falou assim para mim, olha o telefone dele e clica lá. Eu falei, Senhor, eu não tenho código. O Espírito Santo falou assim comigo, clica. Eu obedeci, eu já estava ali em obediência mesmo, né? Resolvi, clique. Aí o pastor me atendeu na hora. Pastora Bernadette, onde é que você está? Nós estamos aqui te esperando. Falei, pastor, olhei em redor, assim, ó, vi onde é que eu estava. Falei, eu estou em tal lugar assim, assim. Não, nós estamos pertinho, fica quietinho aí que nós já estamos indo. Chegaram. Ele virou para mim e falou assim, Bernadette, como é que você fez para me ligar? Aí eu contei para ele. Ele falou, faz de novo. Eu liguei o telefone, cliquei. Nada. Ele falou, faz de novo, Bernadette. Eu cliquei. 3 vezes eu tentei ligar. Mandava colocar o código da cidade, do país e do estado. Glória a Deus. Ainda bem que tem alguém aqui ouvindo e vendo a mão de Deus. Porque é Deus. É Deus, queridos. Você, quando tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Tem hora que você andar pela fé, você não está vendo, mas você está indo em obediência àquilo que Deus está falando para a gente fazer. Porque a gente tem uma vida separada com Deus, vida de compromisso e intimidade com Deus. Olha aí, vida santa. A conversão vai tirar o cristão do mundo, ele vem para a igreja, converteu. Agora, a santificação vai tirar o mundo, as coisas que você gostava de fazer antes, gostava de beber, gostava de fumar, gostava de brigar, gostava de mentir, gostava de tapear, gostava de viver brigando com a mulher, com o marido, por causa de ciúme, por causa de dinheiro. Essas coisas são do mundo e tem que acabar dentro da nossa vida, queridos. É isso aqui, seguir a paz com todos, a começar dentro de casa. E a santificação, o que é santificação? É separação do pecado, é vida com Deus. Ele está falando, sede santos, porque eu sou santo. Deus está nos chamando para serem idênticos a Ele. Somos imagem e semelhança de Deus. E vai subir para o céu, quando Jesus vier, aquele que for santo, parecido com Ele. Então você se aprume, querido, em nome de Jesus nessa manhã. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos querem viver em paz e santificação todos os dias? Senão você não vai ver Jesus se Ele voltar. Você vai ficar para trás. Sinto muito te dizer. E eu sou daquelas que eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu preciso falar aquilo que Deus está mandando falar. Amém, queridos?
administrando o quê? Os bens de Deus. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira coisa, o que é dispensa? Para eu saber o que é dispenseiro, eu tenho que entender o que é uma dispensa. Dispensa é o lugar onde se guarda todo o mantimento de uma casa, certo? Qual que é a casa? Igreja. Onde é que está a dispensa? Ela é espiritual, mas ela está aqui. Tudo que você precisa, ela está aqui. Começa aqui na palavra, ó, vem da palavra. E quem são os dispenseiros? São os encarregados de distribuir os alimentos que estão armazenados na dispensa para a provisão de cada um aqui, ó. O que é que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Sendo um dispenseiro. Hoje eu estou dando para vocês o alimento que Deus mandou dar. Não é o que você queria receber, nem o que eu queria dar. Eu queria falar para você que você está lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo para você. Mas Deus está falando para você, vigia e ora, senão Jesus volta e você não sobe. Olha a diferença. Ser dispenseiro é você ser canal das bênçãos de Deus. Por que Deus hoje está falando sobre esse assunto aqui? Porque à medida que eu ando na palavra, à medida que eu obedeço, as bênçãos virão sobre mim aqui por trás, ó. Deuteronômio 28, as bênçãos virão e me alcançarão. Eu não preciso ficar atrás, pedindo, fazendo campanha. Tem gente que ora anos por uma coisa. Anda na palavra, obedece a palavra. Hoje Deus está falando para você, seja um dispenseiro de Deus, conforme o dom que você recebeu. Aí você pergunta para mim, que dom é esse que eu tenho, que eu não estou sabendo? Romanos 12, versículo 6, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, uns vão profetizar, outros têm ministério. O que é ministério, irmãos? Trabalhar. Servir uns aos outros. Outro é ensinar. Outro é exortar. O que é exortar? Quem sabe? Não, exortar não é correção. Exortar é animar. Exortar, você pode procurar no dicionário, quer dizer animar as pessoas, despertar as pessoas. Qual que é a palavra de hoje? É uma exortação? É. Estou te animando a viver uma vida santa, em paz com todo mundo, porque Jesus está voltando e Ele vem para te buscar. Olha que maravilha. Use esse dom para exortar. O que reparte? Quem é o que reparte? É o que distribui. O que a pastora Lúcia faz aqui nessa igreja? Distribui, ela está o tempo inteiro distribuindo. Você que tem dinheiro, você tem empresa e não é egoísta. Qual que é o seu dom? Muitas vezes, eu não sei pregar, eu não sei. Mas é repartir, você pode ajudar, trazer cesta. Todo mês precisa de cesta aqui. Todo dia eu estou vendo gente aqui procurando alguma coisa, precisando de gente para ajudar. Vamos repartir, irmãos, o que nós temos. Sabedoria, talento, tudo. O outro preside. Quem que preside? Aí são poucos. É aqueles que estão na direção, presidindo a igreja. E o outro são aqueles que usam de misericórdia. São dons, queridos. Para quem é que tem que usar o dom de misericórdia aqui? Quem? Todos. Faz assim, ó, misericórdia, esse dom é meu. Servir, esse dom é meu, é nosso, queridos. Amém? Conclusão. Está vendo essa criança? Eu fiz questão de botar essa figura. Você entendeu por que você precisa ser como criança para entrar no reino dos céus? Olha o que a criança está querendo fazer. Levantar até uma cruz. Ela não sabe que ela não dá conta. Mas ela quer ajudar. Ela quer ajudar porque ela quer ser útil. Como é que é o coração de uma criança? Criança é pura, criança é inocente, criança é ensinável. Um dia eu fiz questão de experimentar. Eu estava pregando numa igreja e eu falando sobre coração de criança. Aí tinha uma menina sentada lá no meio. Eu falei, nem lembro o nome dela, hoje ela já está moça. Eu falei, fulana, vem cá na titia, deixa a titia dar um abraço. A igreja lotada de gente. Ela saiu e veio aqui numa boa, ela não olhou mais ninguém.
Ela só viu o que eu estava falando para ela, para receber um abraço. Criança é assim, você que falou, a simplicidade do coração de criança é isso. Está na Bíblia? Vou correr e vou fazer. Não importa quem está vendo, não importa quem não está vendo, não importa se vai ter reconhecimento, não importa se vai ter elogio, não importa se vão me pagar, não importa, eu quero obedecer. Jesus disse, com toda certeza eu vos afirmo, quem não se converter e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não vai entrar, queridos. Faltou um versículo aqui. O que é que a Bíblia, encerrando isso aqui? O servo vigilante, ele está preparado para a vinda de Cristo. O servo vigilante é aquele que ele é igual como esponja, assim, ó, igual uma criança. Falou, a Bíblia falou, Deus falou, fechei com isso aí. Minha vida hoje vai ser assim. Daqui para frente, eu vou andar segundo a palavra de Deus. O final do servo desobediente. Quem é ele? O servo que ele vai ser colocado junto com os hipócritas. Está aí na página 48. E a minha revista é de aluno. Está na página 48. O destino escatológico. Para onde vai as pessoas que ouviram a palavra de Jesus, que estão dentro da igreja, nascidos de novo e se tornaram servos maus, inúteis. A Bíblia fala que o lugar deles, Jesus vai pôr junto com os hipócritas. Quem são os hipócritas? São aqueles que falam, mas não faz. É aqueles que só têm aparência, entendeu? Ou seja, é gente que finge ser uma coisa, mas não é. O final, o destino escatológico do servo mau, vai ser junto com os hipócritas, no lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Está no versículo 51. Sabe que lugar é esse? Pranto e ranger de dentes? Não é no inferno. Porque no inferno só vai quem não é salvo. Você pode ser salvo, você crê em Cristo, mas se você não andar na palavra, Jesus está falando, você vai para esse lugar aqui, que é de ranger de dentes. O que será que Jesus estava falando com isso aqui? É um lugar, vai ser igual Noé, de desespero. Um lugar onde você vai ter tempo de falar, nossa, eu li isso na Bíblia, eu ouvi ser pregado sobre isso, mas eu não dei valor. Jesus vai voltar, vai buscar os servos bons e os fiéis, e os servos maus vão ficar aqui para a grande tribulação. Qual é a conclusão nossa? Quantos aqui querem estar preparados para a vinda de Cristo? Eu queria que você que quer, Deus vai te renovar nessa manhã. Deus está abrindo a sua mente para trabalhar para Ele, é servir. Servir uns aos outros. Você não foi chamado para ficar sentado no banco da igreja. Ninguém aqui, ó. Ninguém aqui. E esse é o tempo que Deus está examinando cada um de nós. E vai ter uma nota. Eu quero ser aprovado. Se eu não for aprovado, eu vou ficar aí para a grande tribulação, porque eu ouvi, não acreditei e não obedeci. Os que querem subir com Jesus, dá um sinal com sua mão assim. Fica de pé. Os que querem, nessa manhã, se dispor, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser um dispenseiro na tua obra. Deus está colocando a dispensa dele na minha mão e na sua mão. Nós é que vamos distribuir o alimento. É comida, irmão, espiritual, é Bíblia, é testemunho de vida. Não esteja com aqueles que vão servir de escândalo no meio da obra de Deus. Não seja como aqueles egoístas que estão pensando na vida deles primeiro para depois pensar no reino. Não seja assim, esses vão ficar. Jesus vai voltar e muitos vão ficar. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 entraram, 5 ficaram de fora. Porque ouviram e não deram valor. Não assumiram compromisso com Deus. Eu quero te propor hoje, o que Deus te entregar na sua mão para fazer, mesmo que seja para ir para os Estados Unidos. Eu já fui até para a África para voltar sozinha, tá, gente?
E a África ainda é pior do que os Estados Unidos. Mas Deus pôs na minha mão para fazer. E eu fiz, porque eu acredito que aquilo que Deus me chama para fazer, Ele vai me capacitar para fazer. E é Ele que vai na frente trazendo a provisão. Amém, queridos?